foto, meu amor. Olá, povo de Deus, bom dia. Tem um probleminha aqui na nossa internet. Hoje tá um dia chuvoso, né? Mas vamos ver se a gente consegue finalizar esse propósito no dia de hoje. E eu te convido a adorar comigo o louvor da harpa número 4. Amém? Louvor da harpa número 4. Vamos adorar a Deus. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Já provaste seu eterno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém. Louvado seja o doce nome do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentá-los todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Quero aqui me apresentar a você, você que ainda não me conhece, você que vai estar entrando na live. Eu me chamo Cleonice, eu sou serva do Deus Altíssimo, trabalho para o reino do Senhor Jesus.
Sou casada com o pastor Ronaldo há 20 anos, para a glória do Senhor. Sou mamãe de 5 preciosidades, 4 varões, uma mocinha. Recentemente me tornei avó, para a glória do Senhor Jesus também. Me congrego ali na Igreja Remanescentes de Cristo, Templo de Adoração. Faz 11 anos que estou caminhando com o Senhor Jesus e há 7 anos ajudo o pastor Ronaldo a pastorear a Igreja Remanescente de Cristo. Daqui a pouco o pastor Ronaldo vai colocar aí para vocês o endereço da nossa igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, você que entrou aí na live, vai compartilhando para mais alguém. Nós estamos, irmãos, com o propósito de jejum e oração todos os domingos às 6 da manhã. Nós fazemos esse propósito de jejum e oração. Essa semana nós estamos orando pelas causas impossíveis, jejuando pelas causas impossíveis. Então, o que acontece? Nós abrimos a live às 6 da manhã. Eu trago aqui o louvor da harpa, como a gente louvamos. Trazemos uma palavra, oramos a Deus, né, em propósito de jejum. E quando chega meio-dia, aí eu fecho a live. Quando chega meio-dia, quando dá meio-dia, eu retorno aqui junto com os irmãos para a gente poder entregar o nosso propósito de oração e de jejum, amém? E hoje, irmãos, eu já falei, né, mas vou falar novamente. Você que entrou vai compartilhando, amém? Hoje não vai conseguir, não, entrar? Hoje, irmãos, estou usando a internet do celular, a da minha casa não tá muito boa, tá caindo muito. Eu espero que nós conseguimos aqui finalizar, vai dar tudo certo. Você que tá aí do outro lado já vai orando ao Senhor Jesus. E hoje, irmãos, o tema dessa campanha se encontra em Lucas 1, o seu versículo 37, que diz: para Deus não há nada impossível, amém? Para Deus não há nada impossível, amém? Oramos hoje por causas impossíveis. Mas hoje o Senhor me direcionou também a uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, uma palavra muito conhecida do povo de Deus. Se encontra no Evangelho de Lucas, o seu capítulo 18. Você que está aí na sua casa, pegue aí sua Bíblia, em nome de Jesus, e vamos acompanhar a leitura, aquilo que Deus ele tem para nós no dia de hoje, amém? Perdão, irmãos, por estar bocejando, sono, irmão, sono. Hoje eu estou um pouquinho cansada, um pouquinho com dores no meu corpo, mas crendo que o Senhor vai fazer milagres na nossa vida, amém? Parábola. Se a diaconisa Rayane estiver por aí, eu vou pedir para que ela possa colocar a palavra, amém? Aí escrever a palavra para a gente, que fica em Lucas, o seu capítulo 18, o seu versículo do 1 ao 8, amém? Eu vou dar início aqui à leitura, só para as pessoas que forem chegando saber onde que está, né? A palavra, qual é a palavra que foi ministrada, que está sendo ministrada no dia de hoje. Evangelho de Lucas, seu capítulo 18, do início ao versículo 8, que vai nos dizer assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça.
Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. Amém. Obrigada, diaconisa Rayane. Amém. Irmãos, aqui nós estamos diante de um texto. Nós bem sabemos que Jesus, ele falava com o povo em parábolas, né? Ele contava histórias para que ficasse mais fácil daquelas pessoas entenderem a palavra de Deus. Eu costumo dizer que o Evangelho de Jesus, ele é muito simples, né? Ele é muito simples. Nós é que muitas das vezes queremos complicar, queremos enfeitar, queremos colocar palavras, né, bonitas, mas o Evangelho de Jesus, ele veio trazer para nós um Evangelho simples, um Evangelho fácil de se entender. E aqui nós estamos vendo um exemplo de Jesus. Ele veio ali contar uma parábola, veio ali contar uma história para aquele povo que estava à volta dele, né? E ele fala dessa parábola de uma forma, ele já começa a dizer que ele conta essa parábola para que as pessoas elas possam saber do dever de orar sempre, de buscar ao Senhor sempre, né? Sem cessar, sem desfalecer as vossas mãos. E o texto vai nos dizer assim que existia, né, nessa história conta do juiz, um juiz que ele não temia nem a Deus e nem aos homens. O texto já nos diz isso, um juiz iníquo. E existia uma viúva. E essa viúva, ela ia todos os dias, constantemente, ela ia até esse juiz e pedia para que esse juiz ele revogasse a causa dela, ele desse a sentença na causa dela. Só que esse juiz não queria dar ouvido a essa mulher. Então, por várias vezes, essa mulher ia, todos os dias, incansavelmente, aquela mulher ia pedindo para aquele homem, para esse juiz, ele revogar a causa dela. O texto fala que esse juiz, vendo tudo isso, vendo essa mulher todo dia, constantemente ali, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, ele mesmo toma uma atitude, ele fala, vou julgar a causa desta mulher para que essa mulher não fique me importunando, não fique vindo aqui, não fique, né, me enchendo a paciência, vamos dizer assim. E ele julga a causa daquela mulher. Aí o texto fala, né, termina dizendo, Jesus perguntando, se um juiz que não teme nem a homens, né, nem a mim e nem a homens, um juiz que não me serve, que não me busca, ele revogou a causa dessa mulher, que dirá Deus, né, que dirá o Senhor, que é o homem todo-poderoso, fiel, o homem das causas impossíveis. Só que em todo esse contexto, contando toda essa história aos irmãos, a gente vê essa mulher ela perseverar. E é isso que está faltando no nosso meio. É a gente perseverar naquilo que nós queremos. No Evangelho também, se eu não me engano, de Mateus 7 fala, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Né? Batei, batei e a porta vos abrirá. Também está falando de atitude de constantemente estar ali buscando, de constantemente estar ali pedindo ao Senhor Jesus. Então, eu quero falar para vocês não desistirem. Eu sei que a prova tá grande, a luta tá grande, né? Talvez você esteja uma causa na justiça, como essa mulher, ela tem uma causa na justiça, ela precisava que essa causa fosse revogada. Eu não sei qual é o impossível que está acontecendo aos seus olhos. É impossível de Deus fazer, é impossível do Senhor de acontecer na sua vida. Mas eu quero te dizer que nós servimos esse Deus. Nós servimos a esse Deus de causas impossíveis. Nós vemos em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor se revelando como o Deus do impossível. Né? Situações que nós olhamos e deparamos, né? Principalmente, que nem eu falei para vocês sobre o capítulo de Lucas, que é o tema, Lucas 1, versículo 37. Nós nos deparamos em Lucas 1 com 2 milagres,
né, de coisas que eram impossíveis de acontecer. Primeiro, na vida de Isabel e Zacarias. Isabel e Zacarias eram velhos, não poderiam gerar, e Deus foi lá e abriu a madre de Isabel. Vimos ali a Virgem Maria, né, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Isso são coisas impossíveis aos nossos olhos, mas se tornou possível aos olhos de Deus. Então eu quero que você traga aí na sua memória no dia de hoje o que para você é impossível, o que para você não tem saído, o que para você não tem jeito. Lembre-se que eu sempre costumo dizer, o possível eu e você fazemos e o impossível nós entregamos na mão de Deus. O possível é fazer como essa mulher fez. A todo tempo está orando, a todo tempo está buscando, a todo tempo está lá insistindo pelo seu milagre. Tem muita gente que está abrindo mão do seu milagre. Tem muita gente que cansou de insistir. Está jogando fora, está mandando embora. Não. Nós temos que insistir pelo nosso milagre, pelo que o impossível de Deus venha acontecer. Talvez foi um diagnóstico que você recebeu de morte, né? Mas nós podemos contemplar a grandeza do Senhor Jesus. Essa semana mesmo, semana retrasada, eu pedi para vocês estarem orando pela jovem de Nayane da nossa igreja, né? Uma moça da nossa comunidade, né? Que os médicos desenganou. Os médicos disseram não tem jeito, não tem mais solução, pediu para que a família viesse a se preparar. E nós, como igreja do Senhor, não para minha honra, não para minha glória, mas nós, remanescentes de Cristo, a igreja remanescente de Cristo, creio eu, que outras igrejas, que outras pessoas, que a família dela orou, buscou ao Senhor, jejuou por essa alma. E graças a Deus ela já saiu da UTI, está no quarto. Não sei se já veio para casa, nessa semana eu não tive contato, mas nós cremos assim, que é o Deus que faz o impossível. Talvez alguém da sua casa, alguém da sua família recebeu esse diagnóstico, como eu também outrora recebi esse diagnóstico, há 18 anos atrás, na vida do meu filho Luiz Henrique, que eu já contei para vocês aqui, e o Senhor foi lá e deu vida. Nós temos um Deus que Ele é o Deus da vida, né? Ainda que decretem morte, mas nós servimos um Deus que é o Deus da vida. Meu Deus, tá parecendo que vai acabar a energia aqui, meus irmãos. Se cair a live, acontecer alguma coisa, irmãos, é por conta disso, tá bom? Deu umas piscadas aqui, parece que vai acabar a energia, mas vamos continuar aqui para a glória do Senhor Jesus. Então, eu convido você agora nessa manhã a orar comigo. Lembrando, irmãos, que propósito de jejum e oração, eu já falei para os irmãos, né, que me acompanham nos domingos, que o jejum você não precisa ficar comentando o que você está fazendo para ninguém, não ficar falando. Nesse dia, vai lá, lave seu rosto, se perfume, fique bem perfumado, né? A gente vai orar aqui, continue seu propósito de jejum. Eu vou fechar a live, mas continue seu propósito de jejum. Se desligue dessa terra, se desligue das coisas mundanas. Se possível, não fique em redes sociais, né? Passando de rede, olhando coisas que não vão agradar a Deus. É o momento de você se aplicar no louvor, se aplicar na palavra do Senhor Jesus. Faça um jejum com excelência para o Senhor Jesus e você vai ver, vai ter respostas de Deus. Amém? Eu convido você juntamente comigo, nós vamos orar agora, apresentando essas causas ao Senhor. Você traga aí na sua memória, amém? Traga aí na sua memória qual é a causa impossível e apresente agora ao Papai, ao Senhor do céu, e vamos ver milagres acontecer. Eu também tenho uma causa e peço que os irmãos me ajudem em oração, que é no meu caso é da injustiça, né? De justiça, é sobre a aposentadoria do meu esposo, né? Para quem não sabe, meu esposo, pastor Ronaldo, passou por 7 cirurgias da coluna. Estamos correndo atrás, né, dele ser aposentado. Tem horas que o INSS corta o benefício,
Ficamos aí, e aqui em casa é só ele que trabalha, que traz o sustento para dentro de casa. Então eu convido você a me ajudar também nessa oração, apresentando essa causa ao Senhor Jesus, né? Causa do meu esposo, para que Deus ele possa, porque desde o começo essa foi a promessa do Senhor para as nossas vidas. Desde o primeiro dia, né, que aconteceu, me lembro muito bem, né, a serva do Senhor, hoje pastora Daisy. Meu esposo não tinha passado por cirurgia nenhuma, não tinha problema na coluna nenhuma. E ela chegou na minha casa e ela falou assim: olha, Deus manda dizer pro varão, pro meu esposo, se direcionou a ele e falou para ele assim: hoje eu toco na sua coluna. Eu, Senhor Deus, toco na sua coluna. Você não vai entender, você não vai compreender muitas das vezes, vão questionar porque da situação. E assim, né? E ela falou assim: só que é eu, Senhor Deus, te preparando uma aposentadoria, porque eu não quero ver você trabalhando mais para homens, mas sim para mim. E aí, irmãos, quando a gente acabamos de receber essa profecia, o esposo começou a sentir, né, dores, muitas dores na coluna, e foi diagnosticado, né, com hérnia de disco, desvio da coluna e muitos outros problemas na coluna. E de lá para cá, ele já passou por 7 cirurgias. Então, pensa, abrir e fechar o mesmo buraco, abrir e fechar o mesmo buraco por 7 vezes. Hoje ele anda com 2 muletas, depende de muletas, sente muita dor, muita dor. Ele tá aqui do meu lado hoje, mas principalmente quando o tempo esfria, né? Ele sente muito essa dor. Então eu peço, tem muita dificuldade, às vezes não consegue nem estar conosco ali na igreja, mas o Senhor falou pra gente. E o Senhor falou assim: eu sou o Deus da cura. E naquele dia Deus ainda falou para nós. E hoje eu me revelo a vocês como Deus, como eu sou. Eu sou sua cura, eu sou seu alimento, né? E tem horas, meus, que nós ficamos desesperados mesmo com a situação. Mas nós estamos, já vamos completar 8, 9 anos que estamos nessa luta, buscando a justiça do homem. E assim como eu creio que Deus ele vai revogar a minha causa, que ele vai fazer esse impossível na minha vida, eu creio que muito em breve eu vou vir aqui e contar o testemunho para vocês e dizer para vocês: olha, meu esposo está aposentado para a glória de Deus. Eu creio que os irmãos também vão contar testemunhos. Eu creio que os irmãos também vão contar testemunho, assim como eu tô vendo muitos e muitos testemunhos. Muitas das vezes as pessoas não colocam aqui, porque a maioria das pessoas que entram na live são pessoas que têm o meu número particular, e aí eles me procuram no particular para contar testemunhos. E eu tô vendo grandes coisas Deus fazer. Eu até pensei, irmãos, em parar. Eu até pensei: não vou mais abrir live, não vou mais fazer. Mas semana passada eu tive também uma irmã que eu profetizei em nome de Jesus, por Deus, não por mim, irmãos. Deus me usou aqui para profetizar e falar que Deus estava entrando na vida financeira, que Deus estava quitando contas, quitando dívidas. E ela me mandou uma mensagem grata, dizendo que ela conseguiu pagar todas as contas dela, que Deus abriu a porta para ela, né? Abriu uma porta de emprego para ela, e que logo mais nós vamos ver ela louvando ao Senhor, pois uma gravadora a convidou para estar, né, louvando. Não é qualquer gravadora, não. Eu não posso ficar contando detalhes porque o testemunho não é meu, né? O testemunho é da irmã. A irmã não está aqui, né, hoje para contar, mas ela me procurou e isso me alegrou meu coração. Eu falei para ela: nossa, eu já estava pensando em até parar de vir, fora outros relatos que Deus tem falado, né? As pessoas têm falado: olha, Deus falou, Deus abriu as portas, eu recebi. Então isso é que me mantém de pé e viva. É saber que Deus, assim, pela misericórdia do Senhor, se faz presente aqui no nosso meio.
né? Nós anunciamos, nós falamos quantas coisas de lá para cá o Senhor não fez, livramentos que o Senhor deu, livramentos até de morte que o Senhor deu. Então nós ficamos felizes pelas conquistas, pelas bênçãos que estão sendo liberadas. Então eu te convido a continuar aqui comigo, né, nessa jornada, nessa caminhada, e vamos orar ao Senhor Jesus agora, né? Apresente ao Senhor, eu contei para vocês um pequeno testemunho, apresente ao Senhor Jesus a sua causa impossível e vamos orar crendo, irmãos, vamos orar com fé. E lembre-se, perseverança. Não aconteceu hoje, o teu milagre pode acontecer amanhã. Não aconteceu amanhã, insista novamente, ore novamente, jejue novamente. Chame a atenção do Mestre, chame a atenção de Deus, que Ele vai ouvir as nossas orações. Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse dia, Senhor Jesus, chamado hoje, Senhor Jesus, neste momento, eu me coloco, Senhor Jesus, diante da Tua graça, diante da Tua presença. Abrimos, Senhor Jesus, o nosso propósito, Senhor Jesus, de jejum e oração, por essa causa, Senhor, por causas impossíveis aos nossos olhos, mas que para o Senhor pode se tornar possível, porque o Senhor, Deus, é um Deus que trabalha, que não descansa, Senhor. A todo tempo o Senhor está trabalhando pelo teu povo, pela tua igreja. Senhor Jesus, assim como nós acabamos de mencionar essa palavra, Pai, falando, Senhor Jesus, dessa constância de oração, essa constância de buscar, falando, Senhor Jesus, sobre essa viúva, Pai, que a todo tempo ela incansavelmente ia ali, Senhor, batia, Senhor, pela sua causa, Senhor Jesus, para aquele juiz, um juiz que não te temia, um juiz que não temia homens, um juiz iníquo, Senhor Jesus. Mas aquele homem também, Senhor, de tanto insistir, de tanto aquela mulher insistir, Pai, ele revogou a causa daquela mulher. E eu peço ao Senhor, o Senhor sendo o juiz dos juízes, o Pai amado, o Pai amoroso, o Pai que quando olha para o teu filho, ama em abençoar, ama em presentear os teus filhos, Senhor. O Senhor não gosta, Pai, de nos ver, Senhor, tristes, cabisbaixos, Senhor. O Senhor não gosta de ver dores em nós, Pai. O Senhor é um Deus que faz, Pai, milagres. O Senhor é um Deus amoroso, um Pai bondoso. Sabemos, meu Deus, que nós precisamos passar, Senhor, pelos processos da vida, Senhor. E cada situação que o Senhor coloca à nossa frente é para a gente aprender, é para a gente amadurecer, Senhor Jesus, cada vez mais. É para a gente estar, Senhor, mais pronto para receber, Jesus, as bênçãos do Senhor. Eu peço, Senhor Jesus, a Ti, Senhor, nessa manhã, abra os céus para nós. Abre os céus, meu Deus, para os teus servos, para os teus filhos, Senhor. Abre, Senhor, as comportas do céu, Pai. As janelas do céu, Pai. A favor, meu Deus amado, dos teus filhos. A favor, Senhor Jesus, das tuas filhas, Pai. Tem pessoas aqui, Deus me mostra agora no momento da oração, guerra no céu. Guerra no céu, guerra no reino celestial. E aí o Senhor me traz aqui a memória da passagem de Daniel, quando Daniel, ele orou ao Senhor Jesus e Deus fala que desde o primeiro dia Deus ouviu a oração de Daniel. Só que estava tendo guerra, impedimentos, né, dos anjos de Deus e os anjos das trevas, né? E aí Deus vai lá e manda Miguel vir guerrear, o anjo que guerreia. E hoje Deus está enviando o anjo que guerreia. Na passagem de Lucas 1,37, Deus enviou Gabriel, o anjo que anuncia, né? Mas em Daniel, Deus manda o anjo que guerreia, que é Miguel. E nesse momento Deus está enviando Miguel sobre as nossas causas. Eu fechei os olhos e eu pude contemplar a guerra, irmãos. Eu via mesmo anjos e demônios com espadas lutando, né? Lutando para que não viesse chegar até nós as bênçãos do Senhor. Mas nessa manhã eu creio que pelo poder da oração, se você tiver fé,
se você unir a minha fé, a sua fé junto com a minha, nessa manhã o Senhor, Ele vai estar despedaçando todo o jugo. Ele está desfazendo todo esse poder das trevas, toda esta guerra espiritual, tudo aquilo que está impedindo no reino celestial, aleluia, das nossas bênçãos chegarem até nós. Nessa manhã, pelo poder e autoridade do Espírito Santo de Deus, eu dou ordem aos inimigos para que eles venham soltar agora as nossas bênçãos pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que está impedindo, tudo aquilo que está travado no reino celestial seja destravado agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, tudo que está travado agora, tudo que está impedindo agora dos teus filhos, até mesmo a minha vida, de receber as bênçãos do Senhor, seja destravado agora. Senhor, envia agora, Pai, em nome de Jesus, os anjos de guerra, os anjos de combate. Guerreia a favor dos teus filhos agora, Pai. Guerreia, Senhor, por este homem, por esta mulher agora, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Solta, inimigo das nossas almas, solta agora tudo aquilo que está amarrado no reino celestial. Solta agora, em nome de Jesus, vidas que estão presas, aprisionadas agora. Em nome de Jesus, eu te dou uma ordem agora. Seja desamarrado. Vidas que estão amarradas, situações que estão amarradas, meu Deus, seja desfeito agora toda amarração. Toda amarração na vida sentimental, toda amarração na vida espiritual, toda amarração na vida financeira, em todas as áreas, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, faça, Pai, o impossível acontecer nas nossas vidas, Deus. Eu não sei, Senhor, o que os teus filhos precisam, eu preciso. Meu Deus, da aposentadoria do meu esposo, Senhor. Eu preciso, Pai, desse grande milagre, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Eu não sei, Senhor Jesus, o impossível na vida dos meus irmãos, Pai. Mas faça o impossível acontecer, Senhor. Faça, Senhor, eu te peço, eu te suplico, eu me humilho diante da tua graça. Eu me humilho, Senhor, diante da tua presença, Senhor. Apresentando todas as causas impossíveis, Pai, nas tuas mãos, Senhor. As causas que os meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor, apresentaram, Senhor. Trazeram, Senhor Jesus, para ti, Senhor Jesus, nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus eu creio. Em nome de Jesus eu creio, Senhor, que nós vamos ter testemunhos, Pai. Em nome de Jesus eu creio, Senhor Jesus, que até o fim Senhor Jesus, dessa campanha, Pai, nós vamos ter milagres, nós vamos ter respostas, Pai, de oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja do Senhor. A oração foi forte, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como eu falei para os irmãos, eu via guerra no reino celestial. Vi também amarrações, Deus desfazendo obras de feitiçaria, de macumbaria sobre as nossas vidas, coisas que estavam amarradas, né? Deus me mostrou a área sentimental, a área financeira, e Deus me mostrou também, agora fugiu da mente, a área espiritual, de pessoas que estavam amarradas, pessoas que não estavam conseguindo nem orar, nem buscar, nem jejuar. Creia que o Senhor, Ele fez. Creia que Deus, Ele fez, irmãos. Ele não irá fazer. O Senhor, Ele fez por nós nessa manhã. Amém? Você aí do outro lado vai continuar no seu propósito de oração, vai continuar no seu propósito de jejum. E ao meio-dia nós vamos retornar aqui para a gente entregar o nosso propósito ao Senhor. Amém? Lembrando você que está enfermo, você que é dependente de remédios, né? O nosso jejum aqui, eu lanço o jejum para que a gente venha ficar sem água, sem pão, sem comer nada. Mas você sabe o limite do seu corpo, então
Você que está debilitado, tire algo nesse dia de hoje. Não precise ficar todo esse tempo. Se você conseguir, se o Espírito Santo te conduzir, amém. Mas se não, tire algo nesse dia de hoje ao Senhor. Renuncie algo ao Senhor Jesus. Amém? Talvez seja sua coca, talvez seja seu café, talvez seja um docinho, não sei. Renuncie isso ao Senhor Jesus. Faça o jejum disso para o Senhor. Mas você que pode, eu convido você a ficar da agora, né? Das 6 horas, na hora que a gente entramos, até o meio-dia. E meio-dia a gente vem aqui entregar esse propósito ao Senhor. Amém? Fiquem com Deus e até daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Não vamos esquecer, viu? Muitas pessoas entram conosco no propósito agora de manhã e quando é meio-dia se esquece de entrar na live. Não se esqueça, retorne ao meio-dia aqui. Vamos entregar juntos o nosso propósito. Amém? Esteja um domingo, uma manhã maravilhosa na presença do Todo-Poderoso. Até daqui a pouco, se Deus quiser.